O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz a seu filho primogênito. Ela o enfaixou e colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A luz resplandeceu, na escuridão, jamais irão as trevas do seu clarão. Meus queridos irmãos e irmãs, queremos acolher neste momento você que reza conosco de casa, você que está aqui na Igreja Matriz, você que de perto ou de longe, talvez de outra paróquia ou até mesmo diocese, tem pessoas de outras cidades aqui conosco. Levanta a mão, fazendo favor. Temos aqui. Sejam bem-vindos. Eu costumo sempre dizer que a casa de Deus não existe visitantes, porque fazemos parte de uma única família. Então vocês fazem parte dessa família e esta casa também é de vocês. Então queremos acolher esses nossos irmãos com uma salva de palmas. Acolhendo com grande carinho também o nosso seminarista Jean, que é filho desta paróquia, o Mateus também, que está celebrando hoje, né? Em uma comunidade, estão nesse período de descanso, de férias, essa oportunidade de visitar as origens, a comunidade,
e viver essa experiência bonita com uma família. Então seja bem-vindo, viu? E vamos continuar aí rezando por esses nossos irmãos seminaristas, de modo especial, aqueles que são filhos da nossa paróquia. Meus queridos irmãos e irmãs, como nós escutamos no início desta Eucaristia, nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Depois de percorrermos um caminho de preparação para este grande momento, eis uma noite diferente de todas as outras noites. O período do Advento é este caminho que nos preparamos para viver a experiência do Salvador, que é revelado pelos profetas. O Salvador que é anunciado pela palavra e por meio de tantos sinais. Mas Deus nos ama de tal forma que Ele quer ir um pouco mais além do que anunciar a sua proposta de amor, do que anunciar a sua salvação e o seu amor para todas as nações. Este Deus quer ficar mais perto de nós. E com o mistério da encarnação, que é isto que nós celebramos nesta noite, Deus já não fala mais por meio de palavras, não são mais apenas os sinais, não são mais os profetas, mas é Ele mesmo encarnado no próprio Jesus Cristo, que se aproxima da humanidade. E isso deve ser motivo de alegria, porque um Deus tão divino, um Deus tão grande, tão soberano, tão poderoso, se faz tão pequeno, se faz tão humano, para tocar a nossa realidade. E muito mais do que isso, além de tocar a nossa humanidade, mesmo sendo divino, Ele se torna acessível. Nós, mesmo sendo humanos, com as nossas fragilidades, com os nossos pecados, com o mistério da encarnação, nós temos a oportunidade de tocar no Deus encarnado, de nos aproximarmos dEle. Ele se faz acessível à humanidade. Ele que é divino, mas nos ama de tal forma que se torna acessível a nós. É Ele que vem ao encontro do seu povo, que abraça as dores do seu povo, que caminha com o seu povo. E se o povo andava nas trevas, eis que com o mistério da encarnação, uma luz brilha para todas as nações. Por isso, esta noite, independente da realidade que nós estamos vivendo, de pandemia, de tantos desafios, de tantas dificuldades, nós não podemos perder o verdadeiro sentido do Natal. Estamos num momento difícil, Padre, estamos. Alguns domingos eu dizia isso nas liturgias celebradas, em preparação a este momento. Estamos num momento difícil, sim. Estamos no desafio dessa experiência da pandemia, mas Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua a caminhar conosco. Esse mesmo Deus que se encarnou em Jesus Cristo, que nasceu há mais de 2000 anos atrás, hoje Ele quer renascer no meu e no seu coração. E isso é motivo de alegria. Eu costumo dizer que a noite de Natal nós não podemos celebrar com uma cara fechada. Assim como o sábado santo, o sábado de aleluia, como costumamos dizer, são celebrações que nós precisamos deixar transparecer em nós uma grande alegria, em sabermos que sendo tão humanos, tão frágeis, como eu disse agora mesmo, mas nós temos um Deus que vem caminhar conosco, o Emanuel, Deus conosco. Não é um Deus distante de nós, não é um Deus indiferente às nossas necessidades, não é um Deus indiferente aos nossos desafios, mas é um Deus que caminha conosco. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, se dentro de nós ainda existe a experiência das trevas, nesta noite nós somos exortados a recebermos esta luz que é o Cristo. Aquela manjedoura a qual Maria e José encontraram para colocar Jesus,
porque não encontraram lugar na hospedaria, aquela manjedoura hoje é o nosso coração. E é por isso que este coração precisa estar aberto para receber esta verdadeira luz. E quando nós damos espaço, quando nós fazemos o nosso coração a manjedoura, quando nós permitimos que o menino Deus nasça em nós, podemos ter certeza, as trevas que insistem permanecer em nós, elas são expulsas, porque Deus é maior do que todas as coisas. Nós começamos a nossa liturgia celebrativa na experiência da escuridão, e na medida em que fomos fazendo a experiência do anúncio do Natal, fomos percebendo que a luz foi chegando, e é isso que aconteceu na história da salvação. Anunciado pelos profetas, pregado por João Batista, que nos exortou a preparar o caminho do Senhor, agora ele chega a nós, a luz chega a nós. E podemos até fazer uma pergunta neste momento: como eu estou celebrando este Natal de 2020 na minha vida? É triste quando nós nos deparamos com pessoas que dizem assim: Padre, este ano não tem sentido o Natal. Como assim? Se nós aceitamos o Cristo na nossa vida como nosso Salvador, como a verdadeira luz, este é o verdadeiro sentido. E é interessante que quando nós vamos olhando a liturgia da palavra de hoje, na primeira leitura do profeta Isaías, o profeta da esperança, essa profecia que é anunciada antes do exílio da Babilônia, as características que a leitura traz para nós, essa profecia traz para o povo, é do próprio Cristo. O príncipe da paz, o consolador, o conselheiro, o admirável, grande, aquele que traz a paz, aquele que vem, que está acima do trono de Davi. E como então dizer para nós que não tem sentido o Natal? Como dizer que este ano não vai ser a mesma coisa dos outros anos? Eis a grande razão da nossa fé. Não tem mais motivo para tristeza, não tem mais motivo para murmuração, não tem mais motivo para desistirmos da vida. Esse Deus que se faz tão pequeno, Ele vem a mim e a você para dizer assim: eis que eu estou convosco. Você não está sozinho, você não está sozinha. Eu sou a verdadeira luz, eu sou o seu conselheiro. Eu sou o Deus Supremo que está acima de todas as coisas. E meus amados irmãos e irmãs, quando nós deixamos essa profecia de Isaías cair no nosso coração, nós precisamos compreender uma coisa enquanto cristãos: está na hora de acordarmos para uma realidade. É triste muitas vezes olharmos para a nossa postura enquanto cristãos, de pessoas desanimadas, sem esperança, que murmura o tempo todo, que reclama o tempo todo, que briga o tempo todo, que pensa em desistir o tempo todo. E a gente se esquece que temos um Deus que é o Emanuel, Deus conosco, não estamos sozinhos. Mas para isso, Padre, é necessário entrarmos na dinâmica daquilo também que é o Evangelho de hoje. Esse Deus conselheiro, o príncipe da paz, a verdadeira luz que veio nos visitar, Ele só nasce no coração daqueles que vivem a experiência da humildade. Quando nós olhamos o Evangelho, nós encontramos com os pastores. O que representa os pastores para nós? Naquela época, os pastores eram homens simples, da pobreza mesmo, que enfrentavam as dificuldades, que viviam uma experiência da escuridão, da solidão da noite, que cuidavam do rebanho e se sentiam abandonados. E é justamente a eles que o anjo vai anunciar que havia nascido o Salvador. Por que será isso, hein, Padre? Porque no coração daqueles homens
existia a humildade e a abertura para tamanha notícia que foi anunciada pelo anjo. Não foi aos poderosos que o anjo foi anunciar que o Salvador havia chegado, mas foi aos pastores. E eles se abriram a esta graça, a esta notícia, se deixaram guiar pela luz, e foram eles os primeiros a adorarem o menino Deus. E isso precisa ficar gravado no meu e no seu coração esta noite. Jesus só vai nascer aqui, meus amados irmãos e irmãs, se dentro do nosso coração existir a humildade, a abertura, a mansidão e a entrega total a Deus. Senão, será apenas mais um Natal. Teremos passado apenas mais um advento. E Jesus vai estar bem longe de nós, não porque Ele quer, porque o desejo dEle foi estar conosco, mas é porque muitas vezes o nosso coração não se abre para receber. Então eu dizia no domingo passado, e termino esta reflexão, trazendo isso mais uma vez. Não tem sentido celebrar o Natal com o coração cheio de ódio. Não tem sentido celebrar o Natal sem conversar até com a pessoa da própria família. Não tem sentido celebrar o Natal pensando em vingança, desejando o mal. Não. Ainda há tempo. Vamos permitir que Ele renasça no nosso coração nesta noite. E que possamos voltar para casa transformados. E viver aquilo que Ele nos ensina e pede de nós. Então, num instante de silêncio, possamos até mesmo inclinar a nossa cabeça, se assim você se sentir bem à vontade. E qual é a oração que nesta noite de Natal você quer fazer? Qual área da sua vida Jesus precisa nascer, renascer nesta noite? Talvez na sua família você esteja vivendo a experiência da desunião, da discórdia. Permita que o menino Deus venha nascer. Seja ousado, seja ousada neste momento. E aceite que Jesus nasça nas situações mais desafiadoras da sua vida. E muito mais do que pedir a Ele bens materiais nessa noite, apresentar a Ele as nossas necessidades. Vamos permitir que Ele renasça em nós, para que uma conversão sincera aconteça no nosso coração. E que sejamos cheios de Deus. Que a nossa vida seja manjedoura, para que Ele possa renascer todos os dias, diante de toda e qualquer situação. Se você está triste, permita ao menino Deus nascer e te trazer alegria. Se você está desesperado, permita ao menino Deus renascer e te trazer a esperança. Se você tem medo de entregar até mesmo a sua vida, a sua missão, tem medo daquilo que vem acontecer, permita ao menino Deus te conduzir. É Ele a verdadeira luz. É Ele a verdadeira paz. E que possamos ficar de pé e mais uma vez proclamarmos esta verdade, cantando o refrão do Salmo, que nos ajuda a compreender que hoje nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo o Senhor, que vem para transformar todas as coisas. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Mais uma vez, hoje nasceu. Hoje nasceu
Então você vai olhar aí para quem está do seu lado e diga para esta pessoa: não tem mais motivo para tristeza. Não existe mais motivo para a solidão. Não existe mais motivo para o medo. Não existe mais motivo para essa cara de velório. Nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Uma salva de palmas a esse Deus que nos ama, que caminha conosco, que é a nossa luz, que é a nossa esperança e que é a nossa força nesta caminhada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.